Olá! Veja nesta edição do programa Inteiro Teor. Crime ambiental, um tema que chega ao judiciário trazendo controvérsias. Afinal, uma pessoa deve ser condenada por ter caçado 2 jabutis para alimentar a própria família? TRF da Primeira Região proíbe farmácia de manipulação de produzir remédios à base de substâncias retinóicas. E no quadro Nos Caminhos da Primeira Região, fomos até Minas Gerais para conhecer uma história de amor que aconteceu durante a Inconfidência Mineira entre o primeiro ouvidor da província do Rio das Mortes, atual São João del Rei, o poeta Alvarenga Peixoto, e a poetisa Bárbara Eliodora. Está no ar Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. Nossa equipe de reportagem acompanhou uma operação da Polícia Ambiental do Distrito Federal que atua no combate a crimes ambientais. Em muitos estados do Brasil, a caça ainda é utilizada como meio de sobrevivência. Acompanhe um caso que chegou à Justiça Federal. Caçar animais silvestres é proibido no Brasil. Quem é flagrado praticando esse ato é autuado por crime ambiental, pode ser preso e ainda ter que pagar multa de até R$5.000 por cada animal morto. E mesmo com todas as punições, ainda existem muitas pessoas que se arriscam atrás dos bichos. E há quem faça isso por simples diversão e costume. Mas e quando a situação muda e a caça é feita apenas para a sobrevivência? Você acha certo que alguém seja preso por ter matado 2 jabutis para alimentar a própria família? A nossa equipe foi às ruas para saber a opinião das pessoas. Acredito que seria um exagero, né? Mas assim, tem que pensar o seguinte, que se existe uma lei que proíbe a caça, né, dos animais silvestres, tem que repensar isso, né? Mas uma multa bem aplicada seria interessante. Não, eu acho que não precisa disso. Eu acho que eles podiam prender outras pessoas que estão roubando coisas piores. Matando, que é o pior. Se for para alimentação da pessoa, não deveria ser preso. Agora, sim, para caçar por caçar, sim, deveria ser preso, né? A pessoa que necessita daquele alimento não deveria cumprir uma pena por aqueles que não se alimentam do animal, né? Mas foi o que aconteceu com um morador de Roraima. Ele foi acusado de crime ambiental depois de ter sido pego em flagrante pela equipe de fiscalização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade do Estado, na posse de 2 jabutis que ele matou para alimentar a própria família. O caso chegou ao TRF da Primeira Região. De acordo com o entendimento do relator, o juiz federal Marcos Vinícius Bastos, o acusado foi absolvido por ter caçado para a própria sobrevivência e a de seus dependentes, ato que não ameaça a fauna. A alegação dele, acusado, era de que a caça era para subsistência e os animais iriam ser utilizados para consumo próprio, né? De sorte que foi essa questão. Ele aqui ingressa no tribunal com um habeas corpus, querendo trancar a ação penal em curso na seção judiciária de Roraima. O tribunal acabou entendendo que essa conduta era penalmente insignificante, ela não configurava um crime ambiental, e entendeu também que a caça era uma caça para subsistência, o que também foi apresentado como outro argumento para descaracterizar o ilícito penal. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que dispõe de mais de 300 unidades de conservação ambiental em todo o Brasil e distribui equipes preparadas para combater qualquer tipo de crime ambiental, esclarece por que indiciou o homem. Foi feito um procedimento administrativo, né, que é o procedimento da nossa competência. Nós consideramos que com os elementos que a gente tinha e os agentes que efetuaram essa ação confirmaram isso em consulta, os elementos que a gente tinha em relação à caça, eles não caracterizavam o excludente que está previsto na Lei de Crimes Ambientais. Nesse caso específico, os elementos que a gente tinha, e inclusive comprovado por meio de fotografias, é que o autuado ele tinha condições de prover as necessidades suas e de sua família do ponto de vista alimentar de outros modos. Ele morava perto de um rio, tinha criação de pequenos animais, então a caça ela não se justifica
no nosso ponto de vista, como um excludente que poderia ser alegado ao saciamento da fome sua e da sua família. Para entendermos como são feitas as operações para preservar e conservar a fauna e a flora, a nossa equipe acompanhou uma fiscalização do Grupo de Operações no Cerrado da Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal. O ponto de encontro foi o batalhão da Polícia Ambiental na Candangolândia. De lá, percorremos 40 quilômetros nas viaturas da polícia até os arredores da fazenda Vale Verde, em Planaltina, DF. A Polícia Ambiental realiza diversas operações na mata para combater crimes ambientais. Em 2014, foram realizadas 6 operações direcionadas aos crimes contra a fauna, onde foram apreendidos 20 pássaros e 61 galos de rinha. Já em 2015, foram realizadas 7 operações e foram apreendidos 37 pássaros e 1 jabuti. Nós já tivemos a oportunidade aqui de prender 5 caçadores que frequentavam aqui já há algum tempo. Entramos na mata e andamos cerca de 4 quilômetros na tentativa de encontrar algum caçador ou animal ferido. Encontramos algumas armadilhas e truques que os caçadores usam para atrair os animais. Aqui o caçador coloca o alimento para um animal a fim de acostumá-lo a vir comer aqui sempre nesse ponto. E depois que o animal está bem acostumado, ele sobe até a árvore e fica esperando o animal retornar aqui para comer, né? E aí ele consegue abater, daquele ponto ele consegue abater o animal aqui. Essa armadilha aqui já é um pouco diferente das outras que a gente encontrou no caminho, né, sargento? O senhor pode explicar para a gente mostrar como é que ela funciona? Bem, essa armadilha aqui é uma espécie de chiqueiro, né? O caçador confeccionou aqui essa armadilha com um gatilho que aciona a porta, né? De forma com que o animal vem comer o milho que está aqui e ao pisar aqui a porta se fecha atrás dele. Com isso ele tem aí 2, 3 dias para poder vir aqui e recolher o animal. Ele não precisa estar o tempo todo vigiando a armadilha. Seria assim. Durante a operação, encontramos um local abandonado, onde alguns pescadores se reuniam às margens do Lago do Cortado. Segundo o sargento Tiago Gomes, o uso de rede e a pescaria extensiva é proibida a todos os pescadores que não têm autorização para pescar. Essa abordagem ela é feita devido à pesca predatória que se encontra aqui demasiadamente sem controle. A forma que a gente faz essa abordagem assim que a gente identifica um pescador que está utilizando essa prática de pesca predatória, automaticamente a gente vai exigir deles a documentação e depois vamos verificar se ele está com o equipamento dele, se é adequado para aquela pesca que na autorização dele indica que seja a pesca profissional no caso. E se a caça de animais é proibida no Brasil, surge uma dúvida. E os restaurantes que vendem carnes exóticas, eles têm autorização para matar esses bichos? Qual a origem desses alimentos? A coordenadora de fauna do IBAMA, Maria Isabel Soares, explica que existem certas permissões. Hoje em dia, a gente autoriza apenas os criadouros comerciais. Então, os criadouros comerciais que criam animais para finalidade de abate, seja para extração de carne, de pele, né? Então esses criadores eles são autorizados e os restaurantes hoje em dia eles têm que comprovar a origem daquele alimento. Então eles não são necessariamente empreendimentos autorizados, mas se eles forem fiscalizados eles têm que comprovar a origem daquela carne, se aquela carne foi adquirida de um criador comercial autorizado. Esses restaurantes, bares e outros locais que servem comida exótica, entre aspas, né, que é carne de animal silvestre, eles possuem autorização e comprovação de origem daquele alimento, né? Então, como que aquilo é permitido? Apenas quando essa carne, né, é adquirida de criadouros comerciais autorizados pelo IBAMA ou autorizados pelo órgão ambiental estadual. Então, eles já compram a carne de um animal que foi criado para essa finalidade e aí eles revendem isso, né, na forma de alimentação. O juiz reforça que foi usado na decisão o princípio da insignificância, pois caçar para sobreviver não é crime. E o fato de o acusado ter abatido apenas 2 jabutis não causou nenhum dano à fauna local. Foi aplicado o princípio da insignificância, foi dito que a conduta é atípica, isto é, ela não é crime, né? É uma conduta que está fora do alcance da norma ambiental. O que o tribunal fez foi interpretar a norma penal ambiental para dizer que para estes casos ela não se aplica, né?
E o fundamento que o tribunal encontrou para isso foi a aplicação do princípio da insignificância, como já havia dito em casos anteriores, em situações análogas a essa também na área ambiental. Veja depois do intervalo. Farmácias são proibidas de manipular substâncias retinóicas de uso interno. Já voltamos. O ácido retinóico é recomendado para tratamentos anti-rugas e anti-idade. No entanto, alguns cuidados são importantes na hora de adquirir o produto. Confira na reportagem. Há 6 meses, Rosângela decidiu procurar uma dermatologista para começar um tratamento de pele. Tratamento para o melasma, né? E para clarear essas manchas que me incomodavam muito. Eu estou sentindo bastante diferença. Nas rugas também. Ela passa todos os dias os cremes receitados pela especialista e a melhoria na aparência deixa a secretária cada vez mais satisfeita. E não é só ela que precisa de tratamento específico com as chamadas substâncias retinóicas. As marcas na pele costumam incomodar muita gente, até mesmo os adolescentes. No caso deles, são os cravos e espinhas que aparecem com força. Mas a boa notícia é que também é possível tratar a acne. Em casos severos, uma substância chamada isotretinoína pode ser indicada pelo médico. O medicamento é efetivo, mas é preciso tomar certos cuidados, até mesmo na hora de comprar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária já editou inclusive uma portaria regulamentando o uso de substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. A coordenadora de produtos controlados da Anvisa explica que as farmácias de manipulação, por exemplo, não podem produzir medicamento com a substância. Para manipular substâncias retinóicas de uso sistêmico, somente indústrias que têm medicamentos registrados na Anvisa quem podem hoje fabricar esse tipo de medicamento. Então, na verdade, é a própria portaria 344 que determina isso. E todas as empresas estão sujeitas àquele controle. Então, é necessário obedecer aquele dispositivo, logo somente as indústrias que manipulam, que fabricam medicamentos é que estão autorizadas a produzir medicamentos de uso sistêmico. As farmácias de manipulação podem produzir medicamentos de uso tópico, à base de substâncias retinoides, com exceção da isotretinoína, que também é proibida na farmácia de manipulação. A coordenadora da Anvisa esclarece ainda o porquê das farmácias de manipulação serem proibidas de manipular substâncias retinóicas de uso sistêmico, ou seja, de uso interno. A grande justificativa para isso, na verdade, são duas justificativas. É devido às características químicas e toxicológicas dessas substâncias. Então, por exemplo, a isotretinoína é uma substância com uma alta instabilidade. Ela é altamente instável à luz, ao calor, ao oxigênio atmosférico e, portanto, se exige vários requisitos de segurança para manipular esse tipo de substância. Então, por exemplo, a indústria, que é atualmente quem fabrica um medicamento à base de isotretinoína, ela precisa cumprir com vários requisitos ali durante a manipulação, durante a produção do medicamento. Mas uma farmácia de manipulação chegou a entrar na justiça, pedindo permissão para manipular a isotretinoína e outras substâncias retinóicas usadas no tratamento de problemas de pele, que constam na lista de restrições da Anvisa. O estabelecimento alegou que a proibição impede o livre exercício da atividade da farmácia. Acrescentou ainda que não há lei proibindo a manipulação de substâncias retinóicas e que, para impedir a atividade, seria necessário comprovar ou ter suspeitas fundamentadas de que o produto é nocivo à saúde. O TRF da Primeira Região rejeitou as alegações. O colegiado considerou que não há ilegalidade em restringir a manipulação de substâncias retinóicas, como consta na portaria da Anvisa. O colegiado também destacou que esses produtos têm um efeito que pode ser prejudicial. Por isso é necessário um controle rigoroso sobre a fabricação e comercialização. A Anvisa reforça o argumento. A principal característica dessas substâncias é que elas
podem causar o nascimento de crianças com malformações. Então, são substâncias altamente teratogênicas. Juntamente com a talidomida, elas compõem o grupo com o maior risco de causar esse tipo de malformação, que é em fetos, né, que foram expostos durante a vida uterina a essas substâncias. Por isso, a lista das substâncias retinóicas tem também requisitos especiais de controle, devido a essa teratogenicidade que é bastante considerável. Para o tribunal, as restrições visam apenas garantir um maior controle na manipulação das substâncias. Esta farmacêutica afirma que os retinóicos de uso tópico, ou seja, os cremes, por exemplo, que são autorizados pela Anvisa a passar por manipulação, seguem procedimentos específicos. É feito todo um estudo para que se faça essa manipulação de forma segura, tanto para o manipulador e tanto quanto para o cliente. Então a gente estuda toda a matéria-prima, todas as características dela, para fazer a manipulação de forma correta e garantir a qualidade desse medicamento que vai ser entregue para o paciente. A dermatologista Joana Costa lembra que os pacientes também precisam ficar atentos e tomar certos cuidados para evitar problemas. Mas, na verdade, o ácido retinóico é um medicamento que deve se comprar com prescrição médica. Até porque ele tem vários riscos, você não pode usar durante muito tempo, porque senão você pode começar a aparecer esses vasos na pele, que a gente chama de telangiectasia. Se você não comprar também a concentração correta, você pode fazer uma irritação muito grande na pele e ao invés de melhorar a pele, pode até manchar, porque pode deixar a pele muito sensível. Então pode agredir demais a pele, fazer um peeling e manchar mesmo a pele, criar um melasma que você não tinha. Então é um medicamento que deve ser usado com prescrição médica. Depois do intervalo, conheça um novo capítulo da Inconfidência Mineira que não aparece nos livros de história. Fique com a gente! O romance Um Poema para a Bárbara, da desembargadora federal Mônica Cifuentes, do TRF da Primeira Região, faz um resgate histórico de dois personagens da Inconfidência Mineira que mal apareciam nos livros de história, Alvarenga Peixoto e Bárbara Eliodora. Nos caminhos da Primeira Região desta semana, fomos até Ouro Preto saber um pouco mais sobre a Inconfidência Mineira e a história de amor e coragem deste casal de inconfidentes que jamais será apagada pelo tempo. A 69 quilômetros de Belo Horizonte, vamos encontrar Ouro Preto, a antiga Vila Rica, com seus prédios históricos do século XVIII. O cenário é o mesmo, e o trotar dos cavalos nas ruas de pedra talhada nos leva de volta no tempo em que Minas Gerais se insurgiu contra Portugal. A história começa na Casa dos Contos, um belo e suntuoso monumento do barroco mineiro, construída em 1782, como a Casa dos Contratos, do responsável pela arrecadação tributária da coroa, João Rodrigues de Macedo, eminência oculta da Inconfidência Mineira. Nós sabemos que dentro de Ouro Preto, 3 foram as casas que pertenciam à coroa portuguesa, onde que todo minerador levava todo o ouro que ele colhia, e lá na casa de fundição ele era separado, né, logicamente, por pequenas... qualquer coisa que estava atrapalhando o ouro em pó. Ali ele era fundido, transformado em barrinhas, moedas, e essas moedas depois eram quintadas, e a quinta parte era o imposto que era pago à coroa portuguesa. História presente no Museu dos Inconfidentes, que reúne peças da antiga Vila Rica, como esta liteira do século XIX, retábulos e oratórios banhados a ouro e um volume dos Autos à Devassa, a sentença que condenou os inconfidentes ao degredo e Tiradentes à morte. Aqui
no Museu da Inconfidência, está o 7º e último livro dos Autos da Devassa. E nessa página que está para a observação dos visitantes, está a condenação do Tiradentes, em que diz que ele deve ser enforcado, esquartejado, e cada parte do seu corpo deve ser colocado nos locais mais importantes da Estrada Real, que vinha do Rio de Janeiro até a Ouro Preto. Essa cabeça chegou a Ouro Preto no mês de junho, no momento que estava a cidade toda coberta por grande névoa, que é característico desse período de inverno. E quando, por ironia, por fé, por devoção, ela foi roubada na mesma noite que ela chegou. Passados 100 anos, foi construído um monumento em homenagem a Tiradentes, no local onde a cabeça do Inconfidente ficou exposta na Praça Central de Ouro Preto. O museu também reúne objetos pessoais do mártir da Inconfidência, como o buticão, utilizado para extrair dentes, o relógio e um livro com ideias iluministas. Nós temos um livro, sabe, que ele sempre carregou. É um livro que foi dado a ele pelo Alvarenga. Sabe? E esse livro as leis constitutivas do Império Americano. Na sala do Aleijadinho, obras esculpidas em madeira, detalhes a ouro, roupas e cabelos reais, entre outras características do artista, tido por alguns historiadores como simpatizante do movimento Inconfidente. Mas, de fato, alguns historiadores discorrem sobre essa discussão, que o Aleijadinho teria figurado nos Profetas de Congonhas do Campo os principais inconfidentes. Tanto é que o profeta Daniel seria o Tomás Antônio Gonzaga, representado com uma coroa de louros, né, no turbante, que imprime à figura que recebe isso o dom da intelectualidade. Em 1936, Getúlio Vargas mandou repatriar os restos mortais dos inconfidentes degredados na África. Nem todos os corpos foram localizados. Aqui no Panteão estão 14 corpos dos 24 inconfidentes sentenciados pela coroa portuguesa. O Getúlio Vargas, em 1936, ele estava às vésperas de criar o Estado Novo, né? A ditadura do Estado Novo. Então, ele tomou a providência de trazer os restos mortais para cá. Naturalmente, ele estava querendo arranjar um meio de estabelecer contato com a população, né? Porque uma ditadura fica isolada. Ela não tem diálogo possível com a população, né? O grupo de inconfidentes, liderado pelo Alferes, era formado pelos poetas Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Inácio Alvarenga Peixoto, que tem agora sua história recontada no romance histórico Um Poema para a Bárbara. Por conta desses 3 poetas, se diz que a Inconfidência foi um movimento literário, um movimento cultural que não teve nada de libertar, não. Lê do engano. Eram 3 poetas, mas 3 poetas ativos. E eram os 3, Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Dos 3, Alvarenga Peixoto era o de pegar a arma mesmo. Ele estava já organizando um exército aqui para poder apoiar o movimento em Vila Rica. Ele iria levar 200 homens para Vila Rica. Nos fala um pouco do Alvarenga Peixoto. Ele foi ouvidor aqui em São João del Rei. Sim, ele vem, né, de Coimbra, estipulado para a comarca do Rio das Mortes. Por ser uma pessoa de uma capacidade muito grande, não é à toa que ele chegou aqui na região de São João del Rei, né, onde ele vai casar com Bárbara Eliodora, vai ter seus filhos e vai ser, logo em sequência, vai adquirir várias fazendas e vai ser um rico minerador e escravocrata. Só que após a Inconfidência Mineira, né, no degredo, ele vai falecer 2 dias na África de uma febre. Sede da Secretaria Municipal de Turismo, a casa onde viveu Tomás Antônio Gonzaga, ouvidor e autor de uma das mais conhecidas histórias de amor da Inconfidência,
quando, com o pseudônimo Dirceu, escrevia belos poemas para sua musa, Marília. O Tomás Antônio Gonzaga é muito conhecido pelo romance que teve com Marília de Dirceu, né? E gerou a Cartas Chilenas, entre outros livros, que foi a grande história de romance que teve em Ouro Preto, da Inconfidência Mineira, e uma das grandes histórias do Brasil de romance, né? Durante a repressão à Inconfidência Mineira, a Casa dos Contos serviu de prisão para os conjurados dos mais elevados títulos sociais. Aqui na Casa dos Contos ficaram presos os inconfidentes que moravam em Vila Rica. Nesta cela foi encontrado morto Cláudio Manuel da Costa, um dos poetas da Inconfidência Mineira. Então ele foi preso lá num dos cubículos. A morte dele até hoje é um pouco inexplicada. Uns falam que ele se suicidou, outros falam que ele foi assassinado por conta das revelações que fez no seu interrogatório. Eu acredito, assim, a versão mais, vamos dizer assim, mais crível para mim é aquela que aponta que ele foi assassinado. Porque quem vai à Casa dos Contos e vê o cubículo onde ele estava e a posição em que ele foi encontrado, vê que é praticamente impossível a pessoa se suicidar daquela forma. E aqui está transcrito um dos tantos poemas escritos por Alvarenga Peixoto para sua musa, Bárbara Eliodora. Bárbara bela do norte estrela, que o meu destino sabes guiar. De ti ausente, triste somente, as horas passo a suspirar. Isso é castigo que o amor me dá. Conheça um pouco mais sobre a história de amor destes dois jovens em nossa próxima edição. O Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também o programa no portal do Tribunal e na nossa página no YouTube. Até o próximo encontro.